Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Agora foi. A internet tinha dado uma falhadinha aqui. Agora eu acho que ele tá legal. Sejam todos bem-vindos aí para nossa sequência das lives. A gente está trazendo aí já há alguns dias conteúdo relacionado aos vários caminhos, né, as várias carreiras que você pode ter no mercado financeiro. Opa. Fala Jean, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Matheus? Fala Rodrigo, seja bem-vindo. Ô, fala Edgar, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou dar só um minutinho pra galera entrar aqui. Cadê o Jefferson? Pá, o JP aí. A galerinha da live de ontem que tá chegando aí também. Sejam bem-vindos todos. Leilane, Ju, Robson Casa Grande aqui. Sara Novaes, seja bem-vinda, Sara. Bom, pessoal, como eu estava dizendo aqui, a gente está nessa sequência de lives com vários profissionais do mercado financeiro para mostrar as várias possibilidades que existem para você que quer trabalhar nesse mercado. Para mostrar que existe principalmente, até entrou aí algumas pessoas, que existe vida fora do banco, né? Tem uma galera que às vezes sofre, né, Rodrigo, que fica naquela ali assim, putz, o que vai ser da minha vida e o que eu vou fazer? Gente, existe vida fora do banco, existe vida após o banco também. E o Com Rodrigo, certeza. ele é um profissional que teve sucesso aí numa transição dele, trabalhava no banco também, e aí deu início na sua carreira de assessor, né, Rodrigo? E hoje ele é sócio do escritório e vai contar um pouquinho pra gente aí como que foi essa trajetória, o que que ele fez, e falar também do potencial desse mercado, galera, que é o mercado de agente autônomo de investimentos. E também as diferenças, formas de remuneração, e o que vocês tiverem de dúvida também aí, ou questionamento sobre essa atividade, joga aqui na live a pergunta que a gente vai estar conversando. Fala William Capriata, Guto Perizari. Rodrigo, pode se apresentar para a galera e bora começar. Beleza, maravilha. Antes de mais nada, Edgar, te agradecer, né, a ti e ao time aí da Estudo de Investimentos pelo convite, né, para trocar uma ideia aqui sobre profissão, sobre carreira, sobre transição de carreira. Fiquei muito feliz pelo convite, né, e aceitei de primeira e espero aí que quem esteja assistindo a gente consiga tirar, né, algumas coisas positivas disso e se estiver pensando aí numa migração de carreira, que leve isso adiante. Então, como o Edgar falou, né, existe sim vida fora do banco, né? Eu até coloco ali na minha bio do Instagram que existe vida fora do banco e dentro também. Então, assim, eu não sou daqueles que acha que o bancário não é uma profissão, né, que vai continuar existindo, que seja uma boa profissão. Pelo contrário, né, a minha carreira ela começou dentro de um grande banco. Então, eu tive uma carreira de 11 anos, né, dentro do Bradesco. Iniciei em agência, sempre trabalhando, né, no segmento de alta renda. E aí, no final, né, disso, eu tive uma experiência dentro da Bradesco Corretora, né, trabalhando diretamente com a parte de investimentos. Então, sempre fui muito feliz, né, dentro do banco, sempre busquei crescimento dentro do banco através das certificações. Então, assim, a minha história dentro do banco ela já vai meio que lado a lado com também o meu crescimento no que diz respeito às certificações, sempre tentando agregar um pouco mais, não só para mim, como conhecimento, né, e também como valor de profissional, mas principalmente para o cliente, né, que eu estava atendendo lá. Então, o que eu costumo dizer assim, que existem profissionais excelentes dentro dos grandes bancos, né, o formato de trabalho talvez não seja, né, o acertado para o momento que a gente vive, mas eles fazem, né, o melhor que eles têm com aquilo que eles têm dentro dos bancos. Então, eu fiz essa Legal essa migração, né? postura, Rodrigo. Porque assim, tem uma galera que costuma demonizar, né, o gerente do banco algumas vezes. Eu também tive a oportunidade de passar aí pelo Bradesco, só que eu fiquei na agência de varejo mesmo, não cheguei de trabalho de alta renda. E Uhum. assim, foi uma grande escola. Foram 4 anos ali que assim foram uma grande escola. Foi minha primeira oportunidade de trabalho e no mercado financeiro também. Assim, foi sensacional ali o aprendizado, sabe? Muito ali Com no dia certeza. a dia mesmo, na prática. Rodrigo, antes de você pular aí para o próximo pro tema que você já ia pular, cara, qual que foi o estalo, qual que foi o momento que você falou assim, cara, a certificação, o investimento na educação pode me dar um novo horizonte? Quando que foi assim esse estalo para você e você falou, não, cara, eu vou seguir aqui essa trilha
vou buscar aqui esse direcionamento. Porque aí daí em diante você começou essa busca, né? Exatamente. Sabe que no início, Edgar, sendo muito sincero, assim, começou como um desafio sem muito objetivo, assim. Eu ouvi falar de uma CPA 10, vi o pessoal se mexendo para isso, fui lá, peguei um material, estudei, fiz a prova, passei. Depois eu vi que existia um CPA 20, fui lá e fiz também. Foi o CPA 20, inclusive, que me permitiu, na época, ir para a corretora. E aí, quando, né, surgiu essa vaga na corretora, o primeiro requisito que tinha era assim, CPA 20. E eu tinha tirado o CPA 20 como um desafio. E eu falei, cara, olha só, eu só estou podendo concorrer a essa vaga, ou eu saio na frente dos outros porque eu já tenho ela. E a partir daí foi onde teve esse estalo que eu comecei a perceber a importância, né, de ter uma certificação. E aí depois disso, entrando na corretora, o pessoal só falava de CFP, eu nunca tinha ouvido falar na agência e passei para a corretora, o pessoal só falava disso. E aí eu comecei a tentar tirar o CFP, eu não passei de primeira na prova completa, eu fiz ele modular por 3 vezes, eu fiz a prova, fui, né, somando os módulos. E nesse meio tempo eu falei assim, não posso esperar eu tirar o CFP, eu tenho que ter algo diferente, eu tenho que ter um diferencial. E aí foi onde eu busquei o CEA, e tirei o CEA na época para ter esse diferencial. Então foi ali, né, quando surgiu a vaga, eu só consegui a vaga porque eu tinha o CPA 20, que eu percebi que isso poderia me dar um diferencial. Pô, legal. Ô, Rodrigo, assim, um comentário aí, né, cara? Tipo, ou seja, você não precisa, não tem que esperar o banco mandar você fazer, né? A cooperativa mandar você ir lá e tirar. Cara, tira, porque não é igual isso. Surgiu a oportunidade. Quem tá pronto? Cara, o Rodrigo tá pronto, vai. Você já pensou se assim, ainda agora eu vou tirar a certificação? Provavelmente você teria perdido a oportunidade, né? Eu tinha entrado na vaga. Com certeza, Edgar. Isso é uma grande verdade. Assim, muita gente me procura para falar de certificação, né? E é uma coisa que eu sempre falo assim, pensa na certificação para ti, né? A única pessoa que vai se beneficiar com ela é você que está tentando. Eu vou te contar uma história aí também que eu gosto de comentar quando eu falo disso, que é o seguinte, né? Lá dentro da corretora, enfim, como eu falei, eu demorei 3 provas, né? Então a gente está falando de 1 ano e meio. Na época, as provas do CFP, acho que não sei se continua assim, mas era junho e dezembro só. E São aí, duas ocasiões. E aí, pô, 1 ano e meio estudando, né? Fiz a prova. E aí, na primeira visita, né? Eu fiz a prova, fui aprovado. Então, pô, tava felizão, né? Pô, tenho o CFP. Eu fui o terceiro profissional no estado, dentro do Bradesco, a tirar o CFP. Antes de mim, só tinha tido 2. Né? Então, era algo que no Bradesco não era nem um pouco assim difundido. E aí eu lembro de receber, né, o diretor regional do banco, né, do Bradesco, lá na nossa sala de ações. E aí o meu colega, né, falou assim, senhor fulano, o Rodrigo passou no CFP. E aí o cara me olhou assim com uma cara, tipo, que eu pude perceber na cara dele que ele não fazia ideia do que era o CFP. Então, assim, se eu tivesse, né, feito CFP imaginando que a partir dali, né, eu teria uma promoção, passaria a ganhar mais, a decepção tinha sido muito grande. Claro, eu me decepcionei dele não saber, né, que era o mínimo que eu queria. Mas, enfim, naquele momento, eu te digo assim, até a hora que eu botei o CFP no meu nome no LinkedIn, pô, o que choveu de propostas de outros bancos, né, de Prudential, de MetLife, foi gigante. Mas dentro do banco, naquele momento, não mudou nada, assim, na minha vida, assim. Mudou como profissional, Rodrigo, e no que eu tinha para oferecer para o meu cliente. Mas de promoção, de aumento salarial, zero. Permaneceu ali do jeito que estava. Exatamente. Caraca. Assim, uma coisa que você fala lá no seu e-book, né? Você tem ali Galera, o Rodrigo, ele tem um e-book sensacional, tá na bio dele aí, onde ele conta um pouco mais de detalhes ali. Cara, é muito bom. Vale a pena você entrar lá e baixar, viu? Você conta ali que, assim, você tem que... aquela ideia, né, de você... Será que o cliente, na hora que você sair do banco, vai te acompanhar? Será que ele realmente confia no seu trabalho, da credibilidade? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, assim, da criação da autoridade, que ela vai, assim, diariamente, né? A todo momento você está se posicionando como autoridade perante o cliente, né? Perante ali nas suas ações, perante a equipe. Como que você enxerga esse processo de criação de autoridade para quem, de repente, ainda não está numa área de investimentos do banco, mas quer se construir para chegar lá ainda? Legal. Edgar, sabe que o e-book ele nasceu, na verdade, de dúvidas que eu recebia, né, lá, principalmente no LinkedIn, que é a rede social que eu era mais ativo. Agora eu passei a ser um pouco mais ativo no Instagram também. Mas no LinkedIn, assim, eu recebia muitas dúvidas, e as 3 dúvidas principais foi aquelas que eu peguei e coloquei no e-book ali como sendo 3 passos, né, para quem está pensando em fazer a migração de bancário para assessor. E uma delas é exatamente a parte da autoridade, né? O que eu digo lá no e-book, e até a gente conversando mais cedo sobre isso, sobre a profissão,
quando a gente está dentro do banco, né, a gente acredita que a gente tem uma carteira de clientes fiel a nós, né? E aí, quando a gente, né, pensa em sair do banco, a gente fala assim, pô, essa carteira ela vai nos acompanhar. Só que eu pude perceber, né, não só de casos práticos meus, e do meu sócio, que começamos o negócio, mas dos assessores que hoje fazem parte da nossa equipe, e também de colegas que foram para outras casas, é que na hora da prática, na verdade, não são todos os clientes que vão vir contigo. Pelo contrário, tu vai te surpreender negativamente com muita gente, né, que, pô, te adorava, era um grande amigo teu, né, te levava presente, mas na hora efetiva de sair do grande banco, da grande placa, ele vai pensar muito, às vezes ele não vai te receber, às vezes ele vai abrir a conta, mas não vai mandar o recurso, né? Mas também tem o outro lado, que é o lado positivo. Tem pessoas que te surpreendem, que tu liga só por ligar, achando que ela não vai vir, e ela vem. E ela vem. Então, assim, por que eu digo isso? Assim, porque no banco a gente tem, acho que os profissionais, né, no banco, que eu sei que é a grande maioria, aqueles que fazem de tudo para realmente agregar um bom serviço, um bom produto para os clientes, esse gerente, enfim, esse funcionário, ele se dedica muito. Então, ou seja, ele faz muito mais do que talvez seja o que deveria fazer, e isso, né, ele entrega muito para o cliente, e o cliente acaba se tornando um grande amigo, acaba se tornando realmente uma pessoa que tem uma proximidade muito grande. Só que, se esse cliente ele não te vê como sendo o cara dos investimentos, a pessoa que tem conhecimento, dificilmente ele vai migrar toda a posição dele, uma boa parte da posição dele para ti. O que ele vai fazer? Ele vai te receber quando saiu do banco, ele vai abrir uma conta contigo e talvez ele até mande ali um recurso para, digamos assim, pagar aquela dívida que ele tinha contigo de quando tu, né, fazia alguma coisa ali, que ele estava precisando de um estorno de tarifa, alguma coisa nesse sentido. Agora, se desde o início, né, se desde o começo do relacionamento com ele, tu já começar a demonstrar que tu tem um conhecimento, de que tu lê notícias de economia, de que tu tem certificação, cara, isso vai ser um diferencial muito grande. Eu, por exemplo, eu era um CPA 20 no caixa, quando o CPA 20 não era obrigatório e ninguém sabia o que era. Eu fazia questão daquele cliente que eu tinha uma proximidade mais grande, eu contar, pô, olha, eu tirei uma certificação que é assim, que funciona para isso. Isso fez com que as gerentes daquela agência me chamassem sempre que tivesse ali um cliente grande para falar de investimentos. Então, assim, pô, mas eu sou caixa. Cara, não tem problema de ser caixa. Tu pode falar de investimentos, tu não vai estar efetivamente ali, né, orientando o cliente para uma aplicação, mas ele pode saber que tu conhece do assunto, né, e que tu busca conhecimento. Então, eu acho que fica muito mais fácil, né, de fazer a migração de um cliente que é teu, que tu atende no banco, para depois tu atender ele de maneira autônoma, quando ele tem em ti, né, a referência como alguém que entende de investimentos. Eu acho que isso nos ajudou muito, né, no início da GT Capital e ajuda até hoje, porque a gente, né, assim, selecionou pessoas para estarem do nosso lado que tinham esse perfil. E assim, eu vejo aqui também, tem algumas pessoas do Bradesco que eu vi que entraram, estão acompanhando aqui, que são profissionais com esse perfil, né, que já desde sempre construíram uma autoridade como na parte de investimentos, né? Bruno Samaioa tá aí também, né? Bruno, Márcio Araújo. Grande parceiro, Bruno. Conheço há muito tempo, desde a época de Bradesco dele. E deixa eu te falar, aí você chegou nesse nível da corretora dentro do banco e começou a atender os clientes. E só para situar a galera, você mora em Porto Alegre, né? Atualmente você mora e trabalha em Porto Alegre, né? Isso, eu moro em Dois Irmãos, que é uma cidade na região metropolitana aqui de Porto Alegre, mas trabalho em Porto Alegre, o escritório fica lá. O escritório fica lá. E aí, qual que foi o momento que você falou assim, cara, vamos sair? E você não fez isso sozinho, você comentou também que você teve sócios. Qual que foi, assim, nesse momento aí, esse segundo estalo, falou assim, cara, vamos partir, vamos embarcar nessa daí. E se você também quiser contextualizar para a galera o que é Porto Alegre quando a gente fala de investimentos, né? Porque eu estou falando aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Então aqui a gente tem uma realidade, a maior parte da audiência aqui tem bastante gente daqui, tem gente do interior de São Paulo. Se você quiser até citar como que é o contexto aí para a galera ter noção do desafio que foi sair para montar o seu próprio, pode ficar à vontade também. Beleza, maravilha. Vou começar a falar, voltando naquele ponto, né, por onde a gente começou a nossa conversa, falando, né, de que existe vida fora do banco. Então, muitas vezes o bancário ele fica preso no banco, né, por um medo, né, por realmente ter o medo de sair e de perder a segurança. Que, sinceramente, ao meu ver, hoje ela já nem é mais uma segurança tão grande assim, né? Estar num banco privado grande, com tudo isso que a gente está vendo agora no cenário atual, né, dos bancos tendo que migrar as equipes para home office. Então, ou seja, eu acredito que isso vai acelerar muito, né, o fechamento de agências. Então, assim, isso deve, de certa forma, até reduzir, né, essa segurança toda que a gente vê quando a gente está dentro do banco, né? Então, assim... A suposta segurança, né?
Exatamente. Então, o que eu vejo, assim, conversando com muita gente, claro, eu conheço muita gente que ama trabalhar no banco, que pretende ter uma carreira muito grande. Eu acho que é um baita de um caminho para quem gosta e para quem quer isso. Mas, de outro lado, tem pessoas que estão lá dentro simplesmente por uma segurança, né? Por ter medo, de repente, de uma profissão onde tu vai ser autônomo, a garantia, né, do salário, aquela coisa toda. Então, começou quando eu dentro do banco, eu não sou eu, quando eu digo eu até vou estar contando um pouco da história dos meus sócios também, mas nós percebemos que o trabalho que a gente fazia, ele já não fazia tanto sentido. Né? Por quê? A gente começou a ver um crescimento, né, do serviço de agentes autônomos no mercado, e aí os clientes chegavam e falavam para nós assim, olha, Rodrigo, pô, eu gosto muito do teu atendimento, eu confio muito em ti, né, eu sei do teu esforço para me entregar o melhor, mas eu estou vendo que no mercado, né, existem opções melhores de investimento. Então, assim, eu vou levar essa parte aqui lá para esse escritório X, porque lá eu vou conseguir, né, uma taxa melhor, ou enfim, ele consegue me atender de maneira mais completa. E aí, isso foi fazendo que a gente começou a pensar assim, pô, mas será que o trabalho que eu faço aqui é o trabalho que eu quero, né, como propósito de vida? E quando a gente viu que não fazia mais sentido a gente estar dentro do banco, a gente começou a trabalhar essa ideia de estar migrando para um modelo onde a gente possa estar oferecendo, né, todo tipo de assessoria financeira para o cliente. Então, até para fazer um comparativo, eu dentro do banco, eu fico preso aos produtos daquele banco. Né? Claro Sim. que lá dentro eu tentava entregar o que eu tinha de melhor dentro daquilo que era possível, mas eu não tinha acesso a todo o mercado. Uma vez que eu migro para o formato que a gente está hoje, que é de assessoria de investimentos, de agente autônomo, eu tenho acesso a todos os produtos de investimento, independente do banco, independente da gestora dos fundos, independente de quem está emitindo o título, eu tenho acesso e consigo distribuir ele, né, para os nossos clientes. Então, o ponto principal, talvez seja que eu possa citar esse, foi perceber que o trabalho que eu estava fazendo lá já não fazia mais sentido para mim e que talvez eu estivesse lá simplesmente pela segurança de um bom salário, de um bom bônus. E aí foi onde realmente a coisa começou a acontecer. Tiveram outros fatores que acabaram até antecipando essa saída, que foi a vinda de um plano de demissão voluntária do Bradesco, que acabou acelerando esse processo, e nós saímos num plano de demissão voluntária, né, o que acabou sendo muito bom também para nós. Mas a virada de chave foi essa, foi perceber que o trabalho que a gente poderia agregar fora faria muito mais sentido para aqueles clientes que estavam com a gente naquele momento. Pô, legal, cara, legal. E aí, o Márcio até fez um comentário aqui, né, sobre os desafios que existem, né, na profissão e o cuidado que tem que ter e a cautela, né, talvez que você tenha que ter na hora de você fazer essa transição, né? Eu imagino que não tenha sido um negócio assim, você acordou, vou sair, vou montar um escritório para mim, né? Não. Foi um negócio que foi trabalhado, planejado, conversado. O PDV veio, né, no momento oportuno, que facilitou, né, até ajudou nessa transição, então. Perfeito. Acho que uma coisa que eu comento até no próprio e-book, um dos pontos é a questão financeira, né? Então, ter uma segurança financeira para fazer essa migração, ela é muito importante, até para não cair nesse comentário aí que o Márcio falou, não sei se ele teve uma experiência própria ou enfim, ele sabe de alguma coisa nesse sentido, mas tu ter uma segurança financeira para tomar essa decisão vai te ajudar muito em todos os pontos, né? No ponto de tu decidir se tu vai abrir um escritório sozinho ou não, se tu vai buscar um escritório, que tipo de escritório tu vai buscar, né? E aí o principal ponto, né, de se ter uma segurança é principalmente com o cliente, né? Porque uma vez que tu esteja seguro quanto às tuas finanças, tu vai ficar tranquilo de visitar os clientes, apresentar aquilo que tu tem para oferecer para ele e não ter que colocar uma faca no pescoço dele para que ele venha contigo, né? No momento que a gente acabou de falar que tu tem que, né, ser autoridade de investimentos, tem que mostrar, o cliente tem que te ver como essa autoridade. Se tu chega para uma primeira visita para falar para esse cliente que tu saiu do banco, tá agora num trabalho, num projeto novo, onde tu vai poder atender ele de maneira mais completa e tu bota uma faca no pescoço dele para ele vir hoje, já era. Toda a autoridade que tu construiu durante anos, tu acabou de perder ela. Então, são muitos pontos, né? Eu, só complementando o que o Marcos falou, assim, eu sou um dos que fala que realmente não é fácil ser agente autônomo, não é um mar de rosas, não é só sair que vai ganhar 15 mil reais, como a gente vê aí na Infomoney, né? Enfim, prometendo MBA, faço MBA e ganho 15 mil por mês. A coisa não é assim que funciona, é muito trabalho, envolve um grande número de decepções, né? A gente acabou de falar de cliente que muitas vezes diz que tá contigo aonde for e chega na hora, ele não vai. Então, assim, não é realmente nada fácil. Essa migração, ela tem que ser muito bem pensada, né? Eu tive a oportunidade de estruturar isso, foi muito rápido, mas eu tive a oportunidade, eu tinha uma situação financeira que permitia, tive o PDV que veio para somar com isso, né? Deu a segurança ainda maior. Então, assim, ela foi uma migração planejada,
assim, não muito planejada, mas foi planejada, mas ela tinha muito fundamento, né? A gente, pra gente ter uma ideia, assim, a primeira reunião que a gente fez, nós sentamos os 3 sócios e falamos assim, olha, a gente consegue passar um ano vivendo sem receber R$ 1, sem tirar R$ 1 da empresa, os 3 conseguem? Conseguimos. Então, beleza, então bora, então vamos montar. Foi aí que a gente, né, foi aí que a gente partiu para realmente montar a empresa. Legal, legal. Rodrigo, queria que você falasse também pra gente quais critérios você levou em consideração na hora de escolher a casa que você ia, né, se associar, porque hoje você representa a Guide, né, a GT Capital representa a Guide. E tem um fato bacana aí que você, recentemente, né, você falou que logo no começo do escritório, vocês conseguiram ali ter um bom desempenho, ter uma boa captação, e recentemente também você ganhou um prêmio, né, ganhou uma premiação aí como destaque dentro da corretora. Quais fatores você levou em consideração na hora de fazer essa escolha? E também fala para a galera um pouco desse panorama, né? Porque igual você estava citando agora, às vezes quem não entende muito, olha só de fora, vai lá e acha que só existe, por exemplo, XP, né? Vamos falar que só existe XP da vida. Mas não é assim. Eu queria que você fizesse um comentário nessa linha aí pra gente. Maravilha. Quando a gente, enfim, passou a pensar nessa possibilidade de migrar, né, do banco para o modelo de corretora, a gente conversou com praticamente todas as casas, assim, né, partindo, claro, da maior, da XP, que eu costumo falar que, na minha opinião, foi quem criou todo esse mercado. Então, ela realmente, em muitos sentidos, ela está, assim, anos-luz na frente das outras. Isso é uma coisa que é inegável. Então, a gente conversou com eles, né, o projeto é realmente incrível. Pensa, né, 2 anos e meio atrás, já era incrível, mas não estava alinhado com o que a gente queria para o nosso negócio, né? Então, a gente foi buscar as demais, foi conversar com as outras casas, e de todas que a gente conversou, a Guide foi aquela que nos mostrou o projeto que estava mais alinhado com aquilo que a gente queria. O que eu digo quando, né, eu falo alinhado? Dentro do banco, até para assim, contextualizar, nós não estávamos mais trabalhando dentro de uma agência, né? Nós tínhamos um escritório que representava a Bradesco Corretora aqui no estado e atendia o estado todo. E nós aqui sempre tivemos um senso de dono muito grande desse escritório, né? Era uma equipe de 4 pessoas, onde a gente reportava um resultado para São Paulo. Então, assim, quem fazia o resultado era nós só tínhamos que entregar no final do ano lá para a matriz em São Paulo. Então, era um senso de dono muito grande. Eu até brinco, a gente teve como se fosse uma faculdade de autônomo dentro de uma grande instituição que foi o banco. E aí, aconteceram alguns fatos onde a gente percebeu, na verdade, que esse negócio não era nosso. A gente caiu na real de que o negócio era do Bradesco e quem tomaria as decisões daquele negócio era o Bradesco, né? E aí, quando a gente resolveu fazer... do banco mesmo, né? Exatamente. Então, quando a gente resolveu fazer essa migração, a gente falou assim, ó, primeiro ponto, nós temos que estar numa casa que vai nos permitir pensar e montar um negócio da maneira que a gente quer, né? Sem que a gente deva alguma coisa para eles, sem ter que eles, né, direcionem para um lado ou para o outro. E de todos que a gente viu, aquele projeto que estava mais alinhado com o nosso propósito era o da Guide, né? E aí, passados 2 anos e meio, até mais do que isso, do início, eu te digo que a decisão foi totalmente acertada, né? Assim, a Guide está num crescimento bastante grande, ela é a segunda maior hoje em número de agentes autônomos. Está nos entregando, né, um suporte muito grande, porque o papel da corretora, assim, se a gente for ver mesmo, é isso, é te dar um suporte muito grande para que tu consiga entregar para o teu cliente o melhor. Então, né, muitas vezes as pessoas ficam com medo de não estar dentro da grande corretora que domina o mercado, mas assim, pensa que o cliente, ele vai olhar para o assessor, vai olhar para a equipe que tá, vai olhar para a empresa que tu está dentro, e lá atrás vai estar a corretora, né? Então, assim, não é, eu digo por experiência própria, né, não é isso que vai ser o grande diferencial. E eu digo até mais, né, uma vez que tu está numa corretora que, enfim, que não tem todo esse marketing, não tem todo esse poder de mídia, o cliente, tu tem certeza que o cliente está ali por ti, né? Tu fez o trabalho, tu levou ele foi pelo Rodrigo, ele foi pelos meus sócios, ele não foi pelo comercial da TV, ele não foi, né? Porque daqui a pouco se tu sai, ele vai ficar porque ele veio pela TV. Então, assim, são pontos que eu digo que na nossa vivência aí de 2 anos e meio fizeram sentido e assim, mostrou que a nossa decisão lá atrás foi acertada. Então, foi isso que nos fez decidir pela Guide lá atrás. Decidimos continuar, até porque a gente vê um potencial bastante grande no caminho que a Guide está trilhando. Mas o que eu digo assim, quem está pensando em sair, não digo só para olhar para a Guide. Claro, olha a Guide, conversa com a Guide, conversa com a XP também, porque pode ser, né, que os teus propósitos estejam alinhados com o propósito dos escritórios da XP, mas conversa com as outras casas também. Pô, a gente tem BTG agora aí, a gente tem Safra, a gente tem a Genial, a gente tem a Warren, que tem um formato totalmente diferente. Então,
Então, assim, para quem quer atuar num modelo diferente, que não aquele modelo tradicional do banco, tem, sim, opções diversas que é só ver qual está alinhada com o teu propósito a partir dali e fazer a coisa acontecer. Porque, mais uma vez, ficar dentro do banco, indo contra o que é o teu propósito, esse é o pior das escolhas. Show. E assim, como que funciona o modelo de remuneração de um agente autônomo de investimentos, né? Ele tem vínculo empregatício? Qual que é a relação dele com a corretora, com o escritório que ele está vinculado, né? Traz um pouco desse cenário aqui. Sejam bem-vindos aí, tem bastante aluno dos cursos CPA 20, tem a galera também lá de São Paulo. Pessoal, seja muito bem-vindo. A gente está aqui com o Rodrigo Azevedo, batendo um papo sobre a carreira de agente autônomo de investimentos, tá bom? Ele vai responder essa pergunta aqui. Se você também tiver alguma dúvida, vai colocando aqui nos comentários, que ele vai estar vendo aí também. Beleza. Então, voltando lá, a parte de remuneração, né? Como é que funciona hoje? Hoje os agentes autônomos, né, como o nome diz, são autônomos, então eles não têm nenhum tipo de vínculo de emprego com a corretora e também não tem com o escritório, né? Como é que funciona hoje? Hoje, para ti estar dentro de um escritório de agente autônomo, tu precisa ter a certificação da Ancor, né, que é o requisito mínimo para que tu seja um agente autônomo. E uma vez que tu tem essa certificação, tu vai entrar no contrato social da empresa como lá um sócio minoritário, né? Alguns chamam de associado, outros chamam, né, de sócio minoritário. E aí, uma vez que tu entra dentro desse contrato social, tu passa a receber uma remuneração em cima daquilo que tu produz, né, distribuindo investimentos, e aí tu vai ter um acerto com o escritório de percentual de remuneração. Então, enfim, aí, claro, vai entrar em algumas questões de tamanho de escritório, de estrutura que esse escritório vai te entregar. Isso vai influenciar diretamente ao percentual, né, que tu vai receber. Então, vamos tentar contextualizar isso, né? Existe um fundo de investimento, tu distribuiu esse fundo de investimento para o teu cliente. Esse fundo de investimento tem uma taxa de administração de, por exemplo, 1% ao ano. Esse 1% vai ser dividido entre a gestora, que gera o fundo, entre a corretora, e daquilo que foi para a corretora, uma parte vem para o escritório, e o escritório vai dividir uma parte de acordo com o contrato que ele tem contigo. Então, a remuneração hoje aqui do formato no Brasil do agente autônomo, ela é baseada em comissão. Então, você é comissionado pelos produtos de investimento que você distribui. É diferente, por exemplo, lá dos Estados Unidos, onde isso já deixou de existir, era o modelo antigo. Hoje eles já trabalham com o chamado fee-based, que é, né, tu cobrar um FII sobre o patrimônio total que está sendo gerido pelo cliente. Mas hoje, para nós aqui no Brasil, ainda é o modelo de comissão, né? Legal, legal. Rodrigo, e assim, eu sei que a gente está em momentos diferentes, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, do Brasil e dos Estados Unidos. Mas se a gente fosse para fazer uma comparação, por que eu estou te perguntando isso? Só para ter noção do tamanho do potencial desse mercado, né? Apenas para contextualizar, só galera, para vocês terem uma noção, o escritório do Rodrigo é de Porto Alegre, e Porto Alegre tem 7, que você estava falando, né, Rodrigo? 7 escritórios. Exatamente. Do G20, que é um dos maiores um dos maiores escritórios do Brasil aí. A nossa praça aqui, ela tem 2 dos 3 maiores escritórios da XP estão aqui, né? 2 dos maiores e melhores escritórios da XP estão aqui. Do G20 da XP, eu acredito que deva ter isso, uns 5 escritórios em Porto Alegre. São 6 escritórios da Guide, fora as outras corretoras, né, que também tem escritório aqui. Então, assim, é um mercado que, ainda que isso mostre, né, que já está bem aquecido, tem um espaço ainda muito maior de crescimento, né? Fazendo esse comparativo que tu comentou, Edgar, mesmo que a gente esteja falando hoje de modelos de remuneração diferente, né, a figura do Financial Advisor nos Estados Unidos, né, hoje se fala assim, que deve ter em torno de 450 mil profissionais nos Estados Unidos atuando como Financial Advisor, né? No Brasil, segundo dados da Ancor, no final de dezembro de 2019, eram 8.800. Né? Vamos colocar que certificou aí, né, mais 1.200 até aqui. Cara, a gente está falando de 10 mil profissionais num mercado gigantesco, que é o mercado brasileiro, onde, vamos lá, 93% dos recursos investidos estão em banco ainda, né? Então, isso tudo mostra o tamanho que esse mercado ainda tem de crescimento. Então, assim, realmente é algo gigantesco, é algo que existe um potencial muito grande, mas, mais uma vez, não é algo que é fácil, né? Não é só achar que porque ele vai crescer, muitas vezes a gente vê assim, pô, profissão do futuro, né? E, pô, profissão do futuro fica parecendo que é só tu decidir ser que a coisa vai acontecer. Pelo contrário, né? Exige
exige muito trabalho, e o fato de ter outros escritórios tão competentes dentro da Guide, dentro da XP, dentro de qualquer corretora, isso faz com que o nível de exigência que os clientes tenham com a gente seja maior. Então, ou seja, tu vai ter que estar sempre buscando ser melhor, buscando estar mais informado, buscando trazer coisas novas, porque senão ele tem outras opções ali próximas que vão entregar mais para ele. Então, é algo que exige realmente muita dedicação. Legal. Rodrigo, uma outra pergunta. Tem um valor mínimo que o cliente... Assim, eu sei que cada escritório costuma colocar ali o seu target, né? Mas tem ali um valor mínimo, um ponto de equilíbrio para o cliente começar a ser atendido por um assessor ou não? Ou isso fica a critério de cada escritório? Fica a critério de cada escritório. Assim, eu vou te dizer que a grande maioria, né, dos escritórios acabam colocando ali um patamar de pelo menos R$ 100.000 para ter um atendimento com o assessor, né? Hoje na GT Capital, a gente deixa um pouco em aberto isso, a gente tem um perfil de atendimento um pouco mais private, né? O nosso ticket médio de cliente ele é bem alto, né? A gente tem aí quase 1 milhão de ticket médio por cliente. Temos clientes menores, claro, mas a gente já está estruturando algo que seja parecido com um atendimento digital, né? Para poder atender também esses clientes menores. Então, varia muito de escritório para escritório, mas tem, por exemplo, um escritório dentro da Guide, que eu não vou lembrar agora exatamente de qual lugar que ele é focado só nos pequenos. Ele faz totalmente digital o atendimento, né? Então, assim, claro, né, se daqui a pouco um pequeno se torna grande, para ele está muito bom também. Mas ele é muito focado só em atendimento digital. Então, ele não olha para mínimo de entrada, ele atende todo mundo, e assim, atendendo muita gente, ele faz o modelo de negócio dele. Né? Em média, o pessoal costuma colocar aí 100, 200, acho que na XP é meio padrão 300 mil, mas o formato é mais ou menos esse. Eu lembrei do negócio interessante que o Ivens Gasparotto comentou lá na live com o Gustavo, né, Gustavo Ruiz. Ele falou, né, que tem a divisão do cliente private, que aí ele citou esse target aí de 300 mil para cima, tem o cliente ultra high e tem o cliente Henry, né, eu não sei qual que é a pronúncia certinho, Henry, que é o cliente que ele ainda não tem o patrimônio de repente de 300 mil, mas é um cliente que tem uma renda alta, né? Por exemplo, um médico que está começando ali com 20, 30, 40 mil, 50 mil de salário, ou de repente um magistrado no início de carreira, enfim, ele ainda não tem um patrimônio, mas aí se de repente começar a trabalhar, começar a orientar essa pessoa, ele vai ser o seu futuro private, ele vai se encaixar naquele target, né? E aí eu acho que fica aquela questão da confiança, né? O cara acreditou em mim lá, me ajudou, na hora que eu estiver no nível, eu vou estar com esse cara que me deu orientação. Perfeito, acho que isso vai muito também, Eduardo, é um desafio que acaba até sendo do próprio assessor, né? Porque, enfim, nós somos humanos, nós temos um limite, sim, de quantidade de clientes a serem atendidos para que a qualidade ela continue uma boa qualidade. Então, atender muitos, uma quantidade imensa de clientes, vai com certeza impactar negativamente no teu atendimento. Então, tu vai ter que, claro, fazer uma seleção muito grande da carteira que tu vai atender, mas simplesmente tu determinar que abaixo de 300 mil tu não atende, pode te tirar de grandes oportunidades. Uma é essa que tu citou, né, de tu estar pegando alguém no início de carreira, alguém que não era organizado financeiramente, mas que a partir de uma ajuda para isso, ele pode passar, né, a ser um poupador grande. Ou também tu pode estar deixando de atender alguém que esteja inserido em um meio onde ele não tenha os 300 mil, mas esteja cercado de muitas pessoas que têm potencial para isso. Então, isso acaba até entrando muito no papel do próprio assessor de ver essas oportunidades e ver se faz sentido, claro ou não, atender cliente. Assim, atender cliente que vai estar trazendo um recurso muito pequeno, aí realmente talvez não faça sentido. Mas vendendo, né, mostrando para ele o caminho que tu quer, porque, sendo bem sincero, eu acho que o trabalho que o assessor faz hoje é muito de mostrar para o investidor, para o cliente, que existe um caminho. Esse caminho ele vai ter um objetivo lá na frente. E aí o nosso trabalho vai ser assessorar ele a fazer as escolhas certas hoje para conseguir atingir aquele objetivo lá na frente. Então, assim, vai muito de escritório para escritório, mas eu acredito que o caminho seja esse. Bacana, Rodrigo. Tenho mais 2 perguntas só. A primeira delas é o seguinte, galera, até para situar aqui o pessoal, embora pareça que é a mesma coisa, consultoria, planejamento financeiro e assessoria são coisas diferentes, quando a gente vai realmente assim no trabalho mesmo, para entender o que faz. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente disso, Rodrigo. Por exemplo, assim, o assessor de investimentos, ele pode cobrar, assim, vou cobrar um por fora aqui do cliente para dar uma consultoria para ele. Só para entender, para que o pessoal entenda assim que realmente, embora pareça tudo igual, né, quem olha de fora, mas
cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, cada um na sua função. Beleza. Edgar, isso é bem legal de falar sobre isso, porque é uma dúvida também bastante comum. E aí a gente pode voltar um pouco naquele exemplo que eu citei ali do mercado americano, que o mercado americano ele trabalha então com o fee-based, né? Ou seja, baseado num fee. Então tu paga um fee, um percentual para o teu consultor para ele gerir o teu portfólio. Isso hoje quem faz dentro do Brasil é o consultor CVM, né? É a pessoa que é autorizada pela CVM a prestar consultoria. Então ela pode orientar o cliente a fazer determinadas aplicações. Isso é diferente do papel do agente autônomo de investimentos, né, o assessor de investimentos, que é o modelo de negócio que a gente trabalha hoje. O modelo que a gente trabalha hoje é baseado então em comissão, ou seja, a gente ganha sobre os produtos que aquele cliente faz e a gente não pode estar indicando. Né? Qual que é o trabalho? O agente autônomo ele tem 3 pontos principais que gerem a profissão. O primeiro deles é prospecção de clientes, então eu posso ir atrás de clientes, eu posso estar prospectando. Segundo, eu posso estar apresentando investimentos. Então, assim, eu não vou estar orientando o Edgar a investir em tal ou tal investimento. Eu vou estar mostrando para ele, olha, Edgar, existe aqui um CDB com essa taxa, com esse prazo. O Edgar sozinho ou usando a figura de um consultor, que ele pode ter, independente, que não tem nada a ver com o Rodrigo. Ele gostou do produto, ele fala assim, Rodrigo, gostei, quero fazer. E aí vem o terceiro ponto. Eu acato a ordem do Edgar e faço essa aplicação para ele. Então, a diferença é essa. O Edgar ele pode ter dentro da vida financeira dele, o Rodrigo como sendo o assessor, e ainda ter a figura do Ivens, lá vamos usar o Ivens que é um amigo em comum aí, como sendo um consultor que vai estar falando, ó, faz isso ou faz aquilo. Eu, Rodrigo, não posso, em momento algum, direcionar, não posso cobrar nada por isso, nunca vai haver um pagamento do cliente direto para mim, né? Isso inclusive está lá na CVM 497, que é o que gere a nossa atividade, agente autônomo. Mas o consultor, sim, o consultor vai receber um pagamento direto do cliente. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Jean, do time. Quais desses profissionais é o mais indicado para fazer o planejamento financeiro? Então, seria o planejador CFP ou o consultor de valores mobiliários? Quando a gente vai falar de planejamento em si mesmo. Aí que tá. O CFP, ele pode pedir para a CVM o título de consultor. Né? Então, quem faz esse papel de planejamento é esse consultor, ou é o CFP, né? Que no Brasil ainda falta, acho que, uma grande reformulação de todos esses termos. Né? Mas, por exemplo, o profissional que ele tem hoje um CEA ou ele tem um CFP, ele pode, na Ancor, solicitar o título de consultor e aí passar a prestar consultoria. Né? Ou ele pode atuar como um planejador mesmo, só voltado à parte que o CFP atende. E ainda eu até dividiria em 3, então. Então tem lá o CFP como um planejador, tem o consultor, onde o CFP ele pode fazer parte, e depois tem o assessor que acaba ficando distante disso tudo, que é o que a gente faz hoje. Legal, legal. Rodrigo, última pergunta aqui para fechar as perguntas seria o seguinte: se o cliente, ele tem lá o dinheiro dele, porque ele precisa, ou qual que é assim, o fator realmente que vai fazer a diferença dele investir com um assessor de investimento do que ele investir sozinho? A gente sabe, né, que no cenário que a gente está hoje, com essa Selic nesse patamar e com a projeção de queda ainda na próxima reunião, a galera fica ali assim desesperada buscando caminhos para seguir. Então, como que o assessor de investimento ele realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas? Se você puder falar até, se você tiver algum case prático, alguma coisa assim, quiser compartilhar também, pode ir. Maravilha. Eu acho que essa parte, ela vem muito também para contribuir ali, quando você me perguntou do tamanho do nosso mercado. Esse é um dos pontos que eu acho que explica muito o porquê, né, o assessor de investimentos, ele tende realmente a crescer muito essa profissão, porque o assessor ele vem para suprir ali um espaço que o investidor brasileiro não tem. Né? O investidor brasileiro ele não teve, pela história, uma preparação na parte de conhecimentos financeiros. Né? Então, assim, nunca foi passado a parte de mercado financeiro, a parte de finanças lá na nossa formação. Então, por exemplo, deu o exemplo ali, vamos lá, um cliente que é médico, ele é médico, ele tem que se dedicar aos estudos dele, aos pacientes dele. Muitas vezes ele não tem tempo de estar cuidando dos investimentos. Cara, se ele quiser fazer isso, se ele tiver tempo, ótimo, perfeito, acho que faz muito sentido. Mas a figura do assessor de investimento vem para complementar isso, vem para dar realmente um suporte, né, para momentos como agora, o mês de março, onde foi, né, o olho do furacão de uma crise aí de saúde, mas que impactou diretamente o mercado financeiro, ter alguém para, né, conversar,
para ter uma proximidade de ver, pô, será que as minhas estratégias estavam certas? Será que talvez eu não tenha ido um pouco adiante do meu perfil de investidor? Então, a figura do assessor ela vem para isso, e o que é importante citar é que, uma vez que um cliente decida aplicar fora do banco, tá? Ele foi lá sozinho e abriu uma conta numa corretora e se autoatende no digital da corretora, se ele decidir por ter um assessor, não vai mudar completamente nada para ele no que diz respeito a custos, né? Tudo bem, na parte de corretagem sim, né? Se tu vai operar bolsa, beleza, se o cliente se autoatende num home broker, vai ser mais barato do que operar através de um assessor. Agora, nos demais pontos, fundo de investimento, principalmente na renda fixa, é muito melhor que tu tenha um assessor, porque o teu assessor ele vai conseguir muitas vezes te trazer taxas que não estão disponíveis lá na plataforma da corretora. As corretoras, de maneira geral, elas colocam os produtos no site, enfim, nos aplicativos de manhã ou ali, né, próximo do meio-dia, e o cliente que entrar e se atender sozinho, ele vai praticar aquelas taxas. Agora, eu, como assessor, muitas vezes eu posso estar abrindo mão, né, de uma parte que ficaria para a corretora para entregar para esse meu cliente que eu acho que faz sentido para a carteira dele. Então, ter o assessor vai te ajudar a ter muitas vezes uma segunda opinião ou alguém te trazendo coisas novas, que é uma das funções que eu comentei da gente autônomo, é ver oportunidades no mercado. Vamos pegar o mês de março mais uma vez, a gente teve, né, uma abertura muito grande na curva de juros, então isso trouxe oportunidades em títulos de crédito privado, como debêntures, CRAs, CRIs. Então assim, o cliente muitas vezes está apavorado porque a bolsa está caindo, mas não está vendo que de outro lado estão surgindo oportunidades na renda fixa. E aí vem o papel do assessor. Olhar essas oportunidades e entregar, falar, olha, tem essas possibilidades, estuda e me diz o que tu acha. Então, acho que essa é a importância. Rodrigo, cara, muito obrigado pelo papo. Assim, a ideia daqui da Estúdio de Investimentos, como a gente estava conversando, é trazer para o pessoal, e já tem uma galera aqui que assistiu a gente, que já está na atividade, que já faz parte do mercado financeiro, e também para os mais novos, né, mostrar esses caminhos possíveis, porque igual a gente brincou lá no começo, existe vida fora do banco, e existe vida depois do banco, né? Então, às vezes a galera mira só num lugar e esquece das outras oportunidades. Em outros momentos a gente falou, por exemplo, do agro, que tem muita oportunidade, e a galera também acaba perdendo. Então, assim, agradecer aí pela sua disponibilidade, por ter vindo bater esse papo com a gente. E a gente gosta de trazer pessoas também que trilharam, né, que vivenciaram aí esse desafio, que já passaram, já sentiram na pele, né? O que é ter essa dificuldade, como que foi fazer esse planejamento, como é que foi para fazer essa transição, entendeu? E aí, galera, quem se inscreva aqui no nosso perfil, siga a gente, siga lá o perfil do Rodrigo também, baixe lá o e-book, você que não baixou ainda, tá sensacional, tá muito bom. Dá para ter um norte aí para você começar, você que pensa de repente se tornar um assessor de investimentos, começar a pensar, começar a estruturar esse seu movimento de carreira, né? Para ser um negócio assim organizado e para você não chegar, igual a gente estava comentando ali, né? Chegar na frente do cliente e demonstrar desespero. E aí você perde ali toda a sua credibilidade. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera, Rodrigo. Legal, Edgar. Mais uma vez, obrigado a ti e a equipe aí que faz a Estúdio de Investimentos. Assim, se for para deixar um recado final, eu vou deixar, assim, principalmente para aquelas pessoas que querem, né, seguir para a carreira de assessor de investimentos, que hoje estão no banco e pensam em fazer essa migração, que seria o seguinte, assim, não façam essa mudança, não tomem essa decisão pensando em... Não tomem essa decisão pensando em dinheiro, tá? Porque se vocês estão no banco hoje, presos, né, pensando só no dinheiro, no salário, na segurança, e vão fazer essa migração pensando em quanto tu pode ganhar na outra profissão, vai passar 2, 3 anos, tu vai se tornar infeliz na outra profissão também. Então pensa em si, ser um assessor de investimento, isso está de acordo com aquilo que tu tem como propósito da tua vida. Se está de acordo, se tu quer entregar isso para as pessoas, para os teus clientes, aí sim, aí tu faz, vai atrás, porque o dinheiro depois ele vai ser consequência. Beleza? Agradeço a todos que acompanharam até agora, né, dedicar esse tempo aí à noite para a nossa conversa. Entre no meu perfil, ali na bio tem o e-book, acho que está bem legal, acho que eu consegui trazer 3 pontos importantíssimos para essa migração. E quem quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição para isso, só me chamar lá. Show! Valeu, Rodrigo. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.